Boa tarde, hoje é dia 3 de outubro de 2018 e temos mais inovação no ar, F5 no ar. E hoje trouxemos uma pessoa que vai explicar para a gente como é que esses movimentos exponenciais acontecem, ou melhor, como é que a disruption acontece. Certo, Arthur? Olha, certo, eu pensei em apresentar o nosso convidado como um cara fora da curva, mas como ele segue a linha do Taleb, ele não considera a curva, então eu não sei como eu faço para apresentar o Richard Rittenban, que é economista, antifragilista, né, Richard? Pô, mais uma vez a gente batendo papo aqui, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Arthur, é um prazer estar aqui no programa de vocês. É verdade? Você não é fora da curva porque você não considera a curva, é isso? Depende a exposição a que tipo de função que a gente está, né? A gente vai ver hoje aqui qual que é a que interessa. Muito bom, muito bom. Bom, a ideia de trazer o Richard aqui, ele gosta muito... o Richard apresenta aqui na TV Infomania um programa junto com o Roxo chamado Os Antifrágeis. Para quem não sabe o que é antifrágil, é uma das teorias do Nassim Taleb. E o Richard é um grande estudioso do Taleb e um repetidor, né, das teorias dele. E aí a gente quis fazer uma conexão entre as teorias do Taleb, principalmente do Cisne Negro, e essas inovações, as tecnologias disruptivas. Tem ligação uma coisa com a outra, Richard? Totalmente, Arthur. O chamado Cisne Negro, né, o Black Swan, são eventos inesperados. Você tem o Black Swan negativo, que aí ele é devastador, e também tem o Black Swan positivo, quando acontece algum evento que aí, como se mudasse todo o jogo, né? Sim. E como eles surgem, né? Eles surgem da forma como o Taleb mostra que você matematicamente não tem como calcular ou computar a probabilidade ou prever esse tipo de evento. Uhum. Eles simplesmente acontecem, né? E a gente vai ver ao longo do programa quais são as condições para o surgimento de um cisne negro negativo ou, no caso, de um cisne negro positivo, disruptivo para a tecnologia, por exemplo. Tem até uma forma bem interessante da gente enxergar isso. Vou dar um exemplo aqui para quem está assistindo. Imagina alguém que tivesse uma central de radiotáxi e sustentasse a família dele há anos com uma empresa que era uma central de radiotáxi. Ele jamais ia imaginar que tinha um cara chamado Thales Gomes desenvolvendo um aplicativo chamado EasyTaxi que ia acabar com o negócio dele em 15 dias. Tá certo? É por aí? Exatamente. Outro ponto de um cisne negro positivo que eu acho que é formidável é, por exemplo, as criptomoedas. Uhum. Criptomoedas surgindo em resposta à crise de 2008, quando você tem o sistema financeiro mundial e de joelhos, sofrendo uma grave crise sistêmica, e em resposta a isso você tem o surgimento das criptomoedas, quando você tem o paper famoso do Satoshi Nakamoto, que ele publica lá de uma moeda peer-to-peer, que você não precisaria mais de um intermediário, de uma autoridade central. E aí a gente fala que isso é um cisne negro porque estava totalmente fora do radar, ninguém podia imaginar que ia surgir. Isso, totalmente fora do radar. Ninguém tinha como prever, vai acontecer, vai ter as criptomoedas, daqui tantos anos elas vão se valorizar, isso vai acontecer. Não, o mais interessante é que o cisne negro, depois que ele acontece, parece que é até fácil você ter previsto ele. Sim. Mas ex ante é impossível, tanto conceitualmente como matematicamente, você prever esse tipo de evento, porque eles não estão no passado, né? É como se falasse que a natureza se prepara para aquilo que ainda não aconteceu. Então, não está no passado, não está na série histórica. Você pode olhar, esses eventos não estão lá, eles vão estar no futuro. Muito interessante isso. Fala aí, Gustavo, eu sei que você está cheio de dúvida para mandar aqui. Só aproveitando um pouco essa linha que você falou, dá para a gente utilizar essa mesma teoria para a gente analisar, sei lá, ciclo de negócios ou ciclo de empresas, né, de que elas têm uma continuidade, pode-se eventualmente ter um movimento disruptivo, alguma coisa, Deu uma falha lá no... Tá vendo as coisas que a gente não pode prever, né? Não, mas eu entendi que você totalmente, né, porque... os modelos de negócios que se provam ao longo do tempo, isso é o mais importante. O tempo ele é igual à desordem. Então, quando tem algum tipo de negócio que se prova lá há séculos, milênios, etc., aquilo lá a tendência é se perpetuar. Só que uma coisa interessante da tecnologia que o próprio Taleb fala é que uma tecnologia engole a outra tecnologia no sentido... Voltou? Vamos lá, pode concluir. Que as tecnologias, uma que engole a outra, são no sentido de tornar as tecnologias eficientes invisíveis.
Então, se a gente fosse pensar, a gente precisava antes de muitos dispositivos diferentes para realizar várias funções, você vai diminuindo, por exemplo, a internet, né? Algo um pouco mais abstrato que soluciona uma série de questões. Modelos de negócio, por exemplo, a pessoa pergunta, mas e a locadora de vídeo, acabou, etc. Era um modelo que sustentou por um tempo, mas ele é frágil no sentido de que as pessoas, surgiu uma disrupção, uma forma de que você não precisava mais nem se deslocar, você simplesmente na TV da sua casa, com assinatura, por exemplo, de um Netflix, você conseguiria. Mas você concorda que o ato de procurar um entretenimento é algo que vem há quantos milênios já acompanhando a humanidade? E foi reforçado com a tecnologia nova. Isso, exatamente. Tirar foto, quanto tempo? Você sai de máquinas tradicionais para agora você pode tirar no celular. Futuramente vai ter algum tipo de tecnologia disruptiva que você não vai precisar nem ter o aparelho, você vai conseguir mapear, já tem, né, em andamento, óculos, alguma coisa desse sentido. Então, assim, tem coisas que vão se provando ao longo do tempo que elas não mudam. Você pode pegar milênios, se for no museu e ver os quadros, as coisas que acontecem lá, você vai ver que é muito próximo, às vezes até a nossa vida das pessoas que viviam há milhares de anos atrás, com a diferença disso da tecnologia incorporar algumas coisas, facilitar, tornar meio que invisível, você não precisar carregar um aparelho, um peso, alguma coisa nesse sentido. É a facilitação dos processos, mas não a extinção daquilo que já está... Isso, exatamente. Dentro da gente, né? As nossas vontades, as nossas crenças e tal, elas não somem. Os processos se tornam mais eficientes. E fragilidade é tudo aquilo que odeia a volatilidade, a desordem, e no tempo não vai se provar. Em algum momento aquilo vai reinar por um tempo, mas uma vez visitada a família da desordem, aquilo lá vai colapsar e aí vai ser substituído por outra coisa. Pode ser outra coisa frágil ou uma outra coisa que será antifrágil e vai se perpetuar no tempo. Mas assim, a mensagem que o Taleb tenta passar é que tomar cuidado com o que ele chama de neomaníacos. Achar que tudo que é novidade é maravilhoso, tudo que é novidade é incrível, e que a gente tem exemplos daquele Palm Top que ficou pouco tempo, né? BlackBerry, né? Aquele celular. Mas assim, as coisas elas vão trocando, mas aí ele fala uma questão que é muito interessante, que é a seguinte: todo mundo, os neomaníacos, fala que a velocidade das descobertas são maravilhosas, etc. Aí ele simplesmente faz uma brincadeira e fala: por que então, da invenção da roda pelos mesopotâmios e a mala de rodinhas levou 6.000 anos? Então, às vezes, coisas que são úteis e tecnológicas é simplesmente ligar os pontos, conectar aquilo e tá óbvio lá, só que as pessoas ficam procurando tanto inventar a roda, né, reinventar a roda e perdem tempo. Né? Você estava falando disso, o Taleb esteve no Vale do Silício recentemente, saiu de lá fazendo algumas críticas, né? Sim. Justamente do pessoal mais neomaníacos. Exatamente, que ele falou, graças a Deus, você embora de São Francisco, postou no Twitter. Deixa eu aproveitar um pouco isso que você está comentando agora sobre esse tempo que demorou para sair da roda e vir para uma coisa mais tecnológica, mais inovadora. A impressão que se tem, que eu tenho, que as pessoas têm, é que esse prazo hoje em dia está muito mais curto, né? Então, assim, você tem aquela ideia da singularity, do negócio exponencial, né? De que ele começa devagar, mas de uma hora para outra explode. A história do Black Swan ou as teorias do Taleb explicam alguma coisa nesse sentido também? Olha, o mundo ele está mais complexo, né? Ele está mais conectado, né? E o fluxo de informação ele está numa velocidade muito grande, né? Como não era antes, você tinha regiões que eram isoladas. Mas assim, da teoria do Taleb, que é o mais interessante de como surgem essas grandes descobertas, é que matematicamente ele consegue provar que a tentativa e pequenos erros supera o conhecimento. Imagina isso, tentativa e pequenos erros supera e muito o conhecimento. Então, às vezes, você achar que você vai fazer uma descoberta se direcionando para aquilo, você não pode ter sucesso. Agora, em tentativas e pequenos erros, então você, quando ganha, você vai ter um acerto monumental, mas quando você perde, você tem pequenos erros, pequenas tentativas, você vai ter uma série de grandes descobertas, como, por exemplo, se a gente for ver a maior parte das descobertas da humanidade, desde o fósforo, Teflon, Viagra, penicilina, foram meio que feitos por acaso, né? E ele até sugere para a verdadeira pesquisa ser como se fosse uma caça ao tesouro. Você vai em tentativa e pequenos erros, não encontrei nada nessa área, eu já sei que eu posso ir para essa aqui, e tentando, que é a opcionalidade. Você tem a opção, aqui eu vi que já não dá certo, vou para cá. E sempre quando perder, ou o custo da tentativa ser muito pequeno.
não ter um custo de uma tentativa gigantesco, gastar anos, muitos recursos e você achar que vai artificialmente chegar naquele caminho e não chegar. Pelo contrário, então é o que ele chama de convexidade, que é você se expor à tentativa e pequenos erros. Um erro que não custe muito caro, que não te extingua, que não acabe com o seu orçamento, que não tome muito seu tempo. Esse é o caminho aí para a gente encontrar o cisne negro positivo. O que no mundo das startups traduziram como MVP. Você colocar, vai tentando rapidinho, validar, pivota se for necessário. Exatamente. Né? Coloca um produto mínimo viável no mercado, vê se ele dá certo, se não dá já recolhe e tenta outro e tal. É a convexidade, porque quando você está numa situação de convexidade e em uma situação de incerteza, quanto maior a incerteza, maior a desordem, mais chance de você chegar na grande descoberta. Porque como você está exposto a uma situação que se vier um ganho, é um ganho muito grande, mas se vier uma perda, ela é muito pequenininha, numa série aleatória e bagunçada, aí a chance de você se expor a algo grande é bem maior. Quando a gente vai para o mercado financeiro, não raro as pessoas falam assim, quem diversifica muito perde a oportunidade de ganhar. Quem diversifica multiplica as suas possibilidades de acertar, concorda com isso? Isso, porque você vai ter mais opcionalidade, então você vai ter mais testes em mãos, né? Algum deles ali, você estando exposto a isso e nenhum deles te levando à ruína e o contrário, você tem uma assimetria no sentido que um deles que der certo, mais do que pague todos os testes e ainda te dê dinheiro, aí você tem uma diversificação perfeita. Exato. Tá por aí, Gustavo? Tô aqui. Tem um outro ponto que você comentou já em passando, a ideia de fragilidade que o Taleb sempre comenta, né? Você já citou alguma coisa em relação a Bitcoin, as criptomoedas, né? Você vê hoje alguma fragilidade grande no mercado financeiro, na infraestrutura do mercado financeiro que eventualmente a criptomoeda ou o Bitcoin pode substituí-la, pode resolver? Totalmente. Primeiro que o sistema financeiro mundial ele ainda é muito centralizado. Ou seja, se dá um problema em algum banco, médio, grande, você tem um efeito em cadeia, um risco sistêmico, todo o sistema está muito interdependente. Basta lembrar da crise da Grécia, né? A Grécia é um paísinho desse tamanho, um PIB desse tamanho, e a Europa inteira e o mundo inteiro preocupado com o que ia acontecer por causa do desencadeamento sistêmico daquilo. Né? Tivemos agora a crise da Turquia também, que agitou os emergentes, dá uma balançada em todo mundo. Então toda a centralização é frágil, porque você tem um efeito em cascata, um risco sistêmico muito grande. E outra, se a gente pegar os dados da dívida dos países e empresas pós-2008, a gente vai ver que a gente está em níveis superiores. E todo o endividamento é frágil também, porque as coisas têm que darem muito certo. Porque se der errado, aí quero ver como é que você vai fazer para honrar essas dívidas. Então, assim, o excesso de centralização, você tem um endividamento muito grande, você ainda está utilizando modelos tradicionais que subestimam o risco, as pessoas estão ficando novamente com complacência. E também o mais preocupante, Arthur, que quem comanda o sistema financeiro mundial, na maior parte, são pessoas que não têm a pele em risco. Então ela tem o bônus, mas não tem o ônus. Então, assim, se der tudo certo, ganho o meu bônus, ganho dinheiro. Se der tudo errado e quebrar, eu vou pedir ajuda ao Banco Central, vou ser resgatado por dinheiro dos contribuintes, etc. Você não tem uma simetria que você aprende com os erros. Então, assim, por a gente ter tido esse resgate e não ter punido os verdadeiros culpados da crise de 2008, você emperrou um mecanismo de evolução de aprendizado. E aí os erros vão continuar se repetindo. Então, eu diria que um episódio como a gente viu em 2008 é uma questão de tempo. Aí pode demorar um ano e meio, 2, mas não vai passar disso, porque o mundo nunca esteve tão frágil como estava frágil também em 2008. E aí vai ter que usar os mesmos remédios e perder a chance. Só que agora a gente já não tem os mesmos remédios. A gente vai ter que ser um pouco mais criativo no mundo, como é que vai fazer para lidar com isso. Mas como o Gustavo colocou bem, né, as criptomoedas surgiram em resposta a isso e talvez seja a solução que já está meio que preparada em caso de uma nova crise mundial muito forte, que é a minha expectativa em 1 ano a 2 anos no máximo. Eu acho que as criptomoedas aí elas vão ter uma popularidade ainda maior. E por que você acha que a criptomoeda seria uma solução? Pelo fato de ninguém poder se endividar em criptomoeda, é isso? Não, por não ter uma autoridade central que está controlando quanto que vai ser emitido ou não, como essas transações têm que ser feitas. Então é peer-to-peer, né? Se for no sentido mais puro, você não ter um terceiro, não depender do intermediário. Então é algo que devolveu o poder às pessoas, né? Porque quando você tem essa centralização da oferta de moeda, você tem o controle total. Só para dar um exemplo, do começo do Plano Real de julho de 1994 até os dias de hoje, com todas as intervenções do Banco Central, etc., estamos protegendo o poder de compra da moeda,
O poder de compra de R$1 equivale agora a mais ou menos 17 centavos. Então, acho que não protegeram tão bem, né, o poder de compra, né? Interessante, sempre interessante. Hoje, entrando um pouco até nesse meio agora de disrupção e das criptomoedas que você estava comentando, assim, as fragilidades, vamos dizer assim, que estão no sistema financeiro, elas não são de hoje, né? Acho que elas estão talvez aumentando um pouco do que você comentou, até por esse prazo que você acha que vai ser curto para resolver. A dúvida, a gente não poderia ir barrigando isso mais do mesmo remédio, que nem fizeram em 2008, leva mais 10 anos, leva mais 20, o negócio vai resolvendo? Eu pergunto o seguinte, você pega a teoria de 2008, tem uma outra visão ali em 2008, de que o governo, em vez de sentir, os governos, em vez de sentir todo o problema de uma hora para outra, eles barrigaram esse problema, né? Então, deixar esse problema é uma coisa que pode barrigar por mais tempo enquanto você tiver financiamento, né? E aí, não teria essa disrupção, não teria esse Black Swan no mercado, porque ficaria tudo barrigando. Você acha que isso aí é uma situação possível? Olha, eu acho essa pergunta excelente, porque todo o sistema complexo é chamado de complexo porque você tem zilhões de partes interagindo entre si, competindo, cooperando, e você perde a noção de causa e efeito, então você nunca sabe os efeitos de segunda, terceira ordem. O que a gente sabe? Que quando você tem um acúmulo de fragilidades, qualquer fagulha que a gente não sabe, que é o tal Black Swan, pode criar todo esse efeito sistêmico. Mas o ponto interessante é, em todo sistema complexo que tem um defeito estrutural, você não tem como curar. Você não cura um defeito estrutural. Certo. A única forma que a natureza e todos os processos funcionam, realizados pelo homem, é da remoção de partes ruins. Quando você para de remover partes ruins, o que acontece? Simplesmente o sistema vai entrar em colapso. Então, assim, se tiver uma barrigada, vai ser ainda pior o colapso posterior. Então, quanto mais você vai postergando, é pior. Cada vez mais 10 anos, um pouquinho mais, menos. É como enrolando uma dívida que você poderia pagar, né? Se você não paga, ela vai crescendo, e a mesma coisa com as fragilidades que poderiam ser resolvidas, não resolvidas, você disse que o problema é estrutural, mas enfim, ruptadas para deixar aquilo para trás e a gente continua insistindo na fragilidade, né? A coisa vai aumentando. Queria te fazer uma pergunta um pouco do contrário do que você começou afirmando. Você disse que não dá para prever, então, um cisne negro, né? E que as coisas virão, você não sabe de onde vem. Mas o Taleb diz que, ao invés de ficar tentando descobrir o que vai dar certo, é mais fácil e efetivo descobrir o que dá errado. Exatamente. Como é que a gente descobre o que dá errado? Assim, quais são os sinais? O que eu deveria me atentar? Você identificar as fragilidades, que é tudo que é danificado pela volatilidade, pela incerteza, não se prova ao longo do tempo. Então é uma forma até meio que simples e intuitiva de você ver, olha, isso aqui aguenta um cenário mais extremo? Não aguenta. Isso, por exemplo, um plano de negócio que eu estou fazendo. Para esse plano de negócio se materializar, tudo tem que dar certo mesmo, ou se tiver um evento extremo, isso aí se sustenta? Isso se provou ao longo do tempo? Como, por exemplo, pergunta, quais livros você recomenda ler? Eu falo livros que já têm mais de 500 anos, 1000 anos. Por quê? Porque eles já se provaram ao longo do tempo. Sim. Então, primeiro eu vou ler eles antes de ler qualquer outra coisa, né? Você acabou de fazer uma bela viagem aí de lua de mel, visitou muitos pontos turísticos, né? Não raro as pessoas falam, eu quero ir para um lugar, mas não quero ver ponto turístico. O ponto turístico ele não é turístico à toa, né? Se milhões de pessoas querem ver aquele lugar... Já se provou ao longo do tempo. Porque é o lugar mais bonito daquele espaço, não é verdade? Exatamente, já se provou ao longo do tempo. E assim, o Taleb fala, tem coisas que surgem, isso vale para a tecnologia, que não tem uma explicação. Mas aquilo que surge e permanece é porque tem uma razão muito específica para aquilo existir. Perfeito. E a gente tem que dar uma atenção. Então as tecnologias que surgiram e permanecem há muito tempo, é essas que a gente tem que dar de olho. Agora as que estão surgindo ao longo dos dias aí, a gente tem que dar o quê? Tempo para elas se provarem ao longo do tempo, se elas vão se perpetuar ou não. Mas como a gente disse, que o pessoal fala, Blockbuster, Kodak, etc. Olha só quantos milênios já que o ser humano busca entretenimento, ele busca se retratar, que é uma foto, ou através de um quadro, uma pintura, etc. Então, quando a pessoa, ao invés de tentar prever o futuro, ela perceber que simplesmente ela tem que olhar o presente e ver o que é frágil e remover as fragilidades, aí ela vai estar enxergando o que pelo menos vai
sobreviver ao longo do tempo. Então, assim, ao invés de tentar adicionar alguma coisa na sua previsão, tenta ver o que no mundo hoje é frágil, que no futuro, com certeza, isso vai deixar de existir porque vai colapsar em algum momento. Vamos chegar no ponto de quem está assistindo. Tem algo mais frágil do que o emprego de quem está assistindo a gente? Tem algo mais frágil? Do que o emprego? Do emprego? Emprego e trabalho. Fala da diferença disso. Tem fragilidade em ter tem, emprego? totalmente, né? Porque a gente está falando aqui, olha, a Blockbuster, a empresa A, a empresa B, parece que a empresa B não tinha milhares de trabalhadores com ela, né? Muitas vezes as pessoas se fiam, não, eu tenho um emprego, eu tenho um salário, isso é firme, isso é certinho. Não. Você pode estar trabalhando em alguns setores que com certeza daqui a um tempo vão desaparecer, mas agora você ter uma série de habilidades, você ter opcionalidade no trabalho, você ser capaz de solucionar problemas, ser uma pessoa criativa, você ser útil à sociedade em vários aspectos, não ser um cara especialista em alguma coisa, mas um generalista em muitos e com eficiência, esse é o cara que vai conseguir, né, superar aí qualquer obstáculo. Então é exatamente isso. Você tem um emprego fixo, um setor fixo, totalmente frágil, porque tudo tem que dar certo para aquilo lá se manter. Exatamente. Agora, um trabalho, uma opcionalidade, não importa o que vai acontecer, eu sou um bom vendedor, ou eu sou um cara criativo, eu sou um bom vendedor, eu sou criativo, sabe? Você vai... Aí pode ter certeza que vai ter um lugar para você na sociedade, porque não é o esforço, não é a quantidade de horas que você gasta, mas é o valor que você acrescenta, né? Os problemas que você soluciona, né? Porque enriquece, né, e prospera quem serve à sociedade, né? Quando a gente está falando de um mundo livre, né, que todo mundo tem as probabilidades de tentar, né, implementar um negócio e as outras soluções. Né? Sensacional. Gustavo, então praticamente no fim aqui, seus comentários aí, sua última perguntinha. Final, você comentou, acho que é interessante, que a gente trocou sobre... Não tá... Infelizmente, hoje a gente ficou exposto a uma fragilidade aqui, viu, Richard? Que é a conexão da internet. Vai ficar para a semana que vem mais comentários do Gustavo. Eu vou encerrar, te agradecer muito mais uma vez passou muito rápido, né? Passa rápido, porque o papo é bom e o papo provoca. Isso aqui é bacana. Você que está assistindo pode ter concordado com uma parte, discordado com outra, mas você está incomodado depois dessa conversa. E as conversas inteligentes, elas têm que mexer com a gente, né? É sempre bom te ouvir. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Arthur. Prazer, um abraço para o Gustavo e... Quando precisarem, só chamar que eu estou à disposição. Sim, certamente. Então, um abraço para o Gustavo lá de Lisboa. Para você que não entendeu, ele estava num link lá em Lisboa, em Portugal, na cidade do Porto. Semana que vem, certamente, ele vai estar numa conexão melhor. Um grande abraço, continue inovando. Até semana que vem.